Vez que eu vi a figura, eu já vi na cara. E avisei. Tranquilo, não, vamos seguir. Então, vem uma questão, né, do que se fala dos Rishonim, que eles discutiram o que passa quando a pessoa recita Shem Hashem. Se a gente vê que tem aquela ação boa, um bom costume, umidade Hassidut, de cobrir a cabeça para quando andar 4 amot, questionaram os sábios, né, os Rishonim, se haveria uma necessidade de cobrir a cabeça quando se recita Shem Hashem. Agora, quando nós recitamos Shem Hashem, né, em 2 situações. Uma na Tefilá, seja na Amidah, seja na leitura da Torá, né, ou dos Pasukei de Zimra, no conjunto da Tefilá em si. E uma outra situação é quando fazemos brachot. Estamos em casa e vamos tomar água e fazemos uma brachá. Nessas 2 situações, recitamos Shem Hashem. E questionaram os sábios, os Rishonim, se nessas situações a pessoa estaria obrigada a cobrir a cabeça ou não. Então, para a parte dos poskim, não há proibição de recitar Shem Hashem, inclusive Berachot e Tefilot, com a cabeça descoberta. Assim traz Masechet Sofrim, né? Traz essa opinião. E outros seguiram a ideia. Porém, uma outra parte, né? Para outros, sim se deve cobrir a cabeça quando se recita Shem Hashem, seja na Tefilá, seja na Brachot. Assim é a posição de Rabbeinu Yeroham ve Ozarua. E na Halachá, como saiu? Tem uma discussão de Rishonim. Então, já entre os Rishonim começa a se diferenciar. Rishonim e Acharonim. Começa Ramba Verif. Eles dizem que se pode recitar as brachot com a cabeça descoberta, né? Mas no caso da Tefilá, se deve fazer com a cabeça coberta. Então, e por quem entende assim, né? Então, e não são poucos poskim que entendem assim. Você tem Ramba, você tem Rif, você tem Rosh, você tem Pri Hadash, você tem Gaon de Vilna, o Beit Yosef, Rashba. Então, ou seja, que halachá, isso é válido. A pergunta é, e por que hoje não faz assim? Vou perguntar a qualquer rabino, como é que se deve fazer a brachá? Tem que estar com a cabeça coberta. Nem que seja que outra pessoa coloque a mão na sua cabeça para fazer a brachá. Só não pode ser com a mesma mão. O meu próprio corpo não pode, mas o corpo de outra pessoa pode cobrir minha cabeça. Né? Se estão 2 amigos e ambos estão com a cabeça descoberta, o que é que faz? Um coloca a mão sobre a cabeça do outro e se pode recitar as brachot. Mas por que eles dizem assim? Porque esses poskim entendem que se pode fazer brachot com a cabeça descoberta, porque eles entendem que na Gemara, quando traz uma certa de brachot, quando traz a lista das brachot da manhã, eles entendem que deve ser feito naquela ordem. Okay? Ou seja, que a ordem que está nas brachot, elas são determinantes para o entendimento da halachá. Nesse caso, entende-se que se pode sim fazer com a cabeça descoberta, porque a pessoa se acorda de manhã e recita Elokai Neshama, então ele está recitando isso de cabeça descoberta. Porque aqui ele só vai colocar lá na frente. Ok? Então esse foi o entendimento. Contudo, o costume de Am Israel é seguir a opinião do Shulchan Aruch. Muito embora que o mesmo autor, Rabbi Yosef Karo, quando ele escreve o Beit Yosef, ele explica essa situação, ele explica a questão de que a brachá, em essência, não precisa estar com a cabeça coberta, mas na halachá, ele traz, né, que a pessoa deve estar com a cabeça coberta sempre, não apenas quando está caminhando 4 amot, mas também nas tefilot, nas brachot, né, e em casa ou fora de casa. E assim se acostumou. Né? Em essência, os religiosos se acostumam assim, estar sempre com a cabeça coberta. Ok?
Quando falamos de mulheres, né? Aí já trazemos uma outra situação muito semelhante, mas com uma pequena, enorme diferença. Né? Qual é a pequena, enorme diferença? Que se dissemos que para os homens a mitzvah, ou seja, o costume, na verdade é um costume dos homens de cobrirem a cabeça, né? Para mulheres, isso é mitzvah mideoraita. Né? Então, encontramos na Mishnah, em Masechet Ketubot, Mishnah Ketubot, que diz o seguinte, ela vem explicando, vou resumir aqui, ela vem dizer assim, que existem aquelas mulheres que praticam determinadas ações, as quais são tão graves, que a separação se dá sem o pagamento da Ketubá. O que significa? Que quando um casal se casa, né? Quando se casa um homem e uma mulher, né? Se casam por meio de uma mistar. Mas é mistar? Mistar é a ketubá, é um contrato. E nesse contrato tem um valor, que é o valor que protege a esposa, que protege a mulher. Né? A mulher, na halachá, quando ela se casa, todos os bens que ela traz consigo passam para o domínio do esposo. Né? A menos que seja determinado na Ketubá a separação desses bens. Seja especificado o que pode ser escrito na Ketubá, tais bens, ainda que se separe, vai ser dela fixo, e outros bens vai ser do marido fixo. Isso pode ser determinado. Mas a mulher se casa, o casal se casa, e os bens passam para o marido, para o domínio do esposo. Né? Quando se separam, o que a mulher recebe dessa sua separação? A Ketubá. O valor escrito na Ketubá. O valor firmado entre as duas famílias, e principalmente entre o noivo e a noiva, né? De qual valor ele vai estar obrigado a ela no caso de uma separação. Então, se o noivo escreveu R$10, ainda que ele tenha um patrimônio de 1 milhão, ao se separar, essa esposa vai receber R$10. Né? Se ele escreveu 100 mil e ele só tem 30 mil, ele vai ter que pedir empréstimo, ele vai ter que trabalhar, vai ter que se escravizar, vai ter que fazer o que for para pagar os 100 mil, se ele quer se separar dela. Né? Agora, há situações que há ações que são graves à vista da Halachá, que, cometendo essas ações, a mulher ela pode ser separada do esposo, né? Ele pode se separar dela e não pagar a Ketubá. Né? E entre elas está Yotzá Veroshá Parua. Né? Ela saiu, mas é Yotzá, saiu a um lugar público e sua cabeça estava descoberta. Então, quando a Mishnah, uma mulher que sai a um lugar público e tem a cabeça descoberta, né, é tão grave que a sua separação se dá sem o pagamento da Ketubá. Ok? Depois traz a Gemara também, mesmo a Masechet Ketubot, né, que discute esta Mishnah e diz assim, né, vem discutindo na Gemara duas situações, uma que é Dat Moshe e outra que é Dat Yehudit. Né? Dat Moshe são as leis da Torá, né? E Dat Yehudit seriam os costumes das mulheres. Né? E qual é o costume das mulheres? Yotzé veroshá parua. Yotzé veroshá parua. Roshá parua deoraita aí. Depois discute. Ora, se vem a Gemara e diz que cabeça descoberta e sair com cabeça descoberta é um costume das mulheres, não Dat Moshe, o que está escrito que Roshá parua é deoraita aí, é mideoraita, é um mandamento da Torá. Onde aprendemos isso? Né? Então diz que Dirtiv, como está escrito, Bamidbar, Basefer Midbar, capítulo 5, 18, que se fala da mulher sotá. A mulher sotá é a mulher que ela entra em uma situação de desconfiança por parte do seu esposo,
que é uma situação que se dá da seguinte forma. O esposo ele já tem uma desconfiança que um fulaninho está interessado na sua esposa, né? Ou que tem um fulaninho que ele é abusador de mulheres. Então ele e a sua esposa, olha, com tal pessoa, com essa pessoa específica, você não pode ficar em um lugar fechado. Não pode estar a sós com ele. E ela entra numa situação assim, ela é chamada de mulher sotá. Uma mulher que está há uma desconfiança sobre ela se ela fez um adultério ou não. E nisso se leva ao Cohen, né? O Cohen, claro, desde todo tempo que ela diga que não fez adultério, então vai, leva-se ao Cohen. O Cohen escreve o nome de Hashem num papel e faz uma mistura com água e areia do templo e dá para ela tomar. E caso ela fosse culpada, ela morreria. Era algo de milagre, né? Não era algo, né, que acontecia assim, simples. E se ela sendo inocentada, então ela seria a tzadiká, né? E o esposo voltaria para ela, todo arrependido, com os rabinhos baixo das pernas. O que acontece aqui, nesse ritual, havia uma situação em que a mulher se apresentava no templo e se descobria a sua cabeça, né? Tirava a proteção da cabeça, a cobertura da cabeça da mulher. Então se entende daí, né, que a mulher casada já tinha a cabeça coberta. Assim está escrito na Torá. Ve'emid hakohen et ha'isha lifnei Hashem, e vai posicionar essa mulher diante de Hashem, okay? O que significa diante de Hashem? Frente ao templo. O fará, né, e vai descobrir entre Rosh Haisha, a cabeça da mulher. Venatan al-kafia, e dará sobre sua mão, et menachat azikaron, menchat kenatri, e dará a oferta da lembrança, uma oferta de zelo, né, de ciúme. O Beyad Cohen e o Mei Amarim Hamearerim. E vai estar na mão do Cohen as águas amargas que amargam, né? Que seria essa porção que ela teria que tomar. Então, essa é aquela porção feita com as cinzas da vaca? Não é cinzas da vaca, na verdade. Ela é feita com a poeira do templo. Não sei de qual parte do templo, na verdade, teria que olhar, mas não é com as cinzas da vaca. O das cinzas da vaca é assim, existe isso, mas isso é para purificar a pessoa que está com tomate meto. Ok? Para do mar. Então, ou seja, se perguntam os sábios, por que vai descobrir a cabeça da mulher? O que é que faz a mulher estar com a cabeça coberta? O fato dela estar casada. Aí se pergunta, mas se disse que é um costume das mulheres, por que traz a Guemará e diz que Rosh Parua Deoraita, porque diz que é da Torá? Aí explica Rashi que é sim um costume das mulheres, antes de receber a Torá, já andarem com a cabeça coberta. Quando veio a Torá, simplesmente enfatizou ou validou o costume. É a mesma coisa, por exemplo, de que a pessoa se casa e tem que fazer Sheva Brachot, fazer uma seudá, né, do casamento. Seudá do casamento é uma seudá de mitzvah. É um costume que já existia antes da Torá. A gente vê isso onde? No casamento de Yaakov, né? Quando Yaakov se casa com Leia, ele passa 7 dias de festa para depois poder se casar com Rachel. Então, certos costumes já existiam antes da Torá e com a Torá se evidencia. Okay? É o caso de Gideon Asher. Falamos do nervo ciático que está proibido comer pela Torá. Mas só que quando ele se acostumou a comê-lo, foi antes da entrega da Torá. Ok? Então, só concluindo, então dizemos que, porque eu não coloquei aqui uma conclusão nesse negócio aqui. Deixa eu saber se... Não. Então, voltando aqui à questão do psicológico para mulheres,
mulheres casadas, né, cobrem a cabeça. Mulheres solteiras, foi uma discussão. Na verdade, há uma discussão se mulheres solteiras deveriam também cobrir a cabeça ou não, né? E a discussão das mulheres solteiras se ramificou em ramos. Seja, uns disseram que deveria cobrir a cabeça também em lugares públicos, igualmente como mulheres casadas, outros disseram que deveria cobrir a cabeça somente na tefilá, né? Por quê? Porque na tefilá, como vai mencionar Shem Hashem, então deveria cobrir a cabeça. O que passa que o costume que as mulheres se acostumaram foi de que não cobrem, mulheres solteiras não cobrem a cabeça jamais. Nem na tefilá e nem na recitação de brachot, muito menos em lugares públicos. Já mulheres casadas, mesmo elas estando em casa, que em casa elas podem andar com a cabeça descoberta, mas quando elas vão recitar alguma brachá ou vão fazer suas tefilot, elas cobrem a cabeça. Ok? Tzitzit. O que é tzitzit? De onde a gente aprende tzitzit? Né? Não poderia dizer de Shema Israel, certo? Que está escrito, vai daber Adonai Moshe lemor, daber bnei Israel matar lahem, ועשו להם ציצית, על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו לציצית הכנף בדלת אחרת. É assim que está escrito em Shema Israel. Né? Não posso dizer, então, aí aprendemos de que tem que colocar tzitzit. Né? Agora, na verdade, esse texto ele vem nos explicar o tzitzit e não nos traz o mandamento de tzitzit. O mandamento ele está também em Sefer Dvarim, mas em Dvarim 22. Né? Em Dvarim 22 diz Gedilim ta'aseh lecha, né? Ou seja, o que é Gedilim? Algo que é grande, algo que se estende, né? Extensões farão para vocês, fareis para vós, arba kanfot kasotcha, as 4 pontas das suas vestes, asher terhaseba, com as quais você se cobre com elas. Né? Então, aqui está o mandamento. Né? Fareis, né? Fareis as franjas no canto das suas roupas, as roupas com as quais vocês vestem com ela. Agora, desse texto, o que a gente aprende? A gente aprende a seguinte coisa. Que há que colocar Gedilim. E o que são? Gedilim, perdão. Eu escrevi errado. Gedilim. O que são Gedilim? São tzitzit. Como é que a gente sabe que se refere ao tzitzit? Porque aqui não está escrita a palavra tzitzit. Porque a gente vê que um paralelo de textos, né, que está em Dafka no mesmo livro, que a gente tem Arba Kanfot e Arba Kanfot ao tzitzit. Então a gente sabe que os Gedilim que se refere aqui nesse mandamento são referentes ao tzitzit. Ok? Também aprendemos que onde há de colocar, somente nesse passo que a gente aprende tudo isso, onde há de colocar? Nas roupas com as quais se veste com elas. Porque está escrito Ksotcha asher techaseba, com as vestes com as quais você está coberto ou vestidos nelas. Então, se é uma veste que a gente não veste, né, ou não vai usar, não precisa colocar tzitzit. Ok? Outra coisa que a gente aprende nesse passo qualquer roupa deve se vestir, deve colocar tzitzit? Não. Deve ser aquelas que têm pelo menos 4 pontas. Porque está escrito al-arba kanfot. Né? Arba kanfot. Então, as 4 pontas, as 4 asas. Kanaf. Kanfot vem da palavra kanaf. Asas. Né? Então, por que asa? Porque a asa é a extremidade de um pássaro. São as pontas de um pássaro. Né? Então, daí a gente entende 4 pontas. E em qualquer parte da roupa se deve colocar? Não. Apenas nas pontas. Porque pode dizer, não, eu tenho que colocar numa roupa que tem 4 pontas. Mas não disse onde na ponta tem que colocar. Se na ponta, se no meio, né? Então, digamos que eu tenho uma roupa de vaqueiro, tem 4 pontas e tem aqui as franjinhas aqui, né? Aquela roupa de cowboy. Não.
não conta, né? Porque tem que ser colocado al arba kanfot, né? Tase lecha al arba kanfot, ou seja, nas 4 pontos, certo? A palavra al, no hebraico, bíblico, ele tem vários significados. Pode ser sobre, pode ser com, pode ser no, né? Então, dependendo do contexto, a palavra al tem vários significados. A gente vê, por exemplo, no sonho de Yaakov estava dormindo e a Kadosh Baruch Hu aparece al-lav, né? Al Yaakov, acho que aparece assim, Al Yaakov. Já aparece sobre Yaakov, né? Uma pessoa traduziria assim. E realmente, entre os Mefrashim, há aqueles que dizem que entendem que é sobre Yaakov e aqueles que entendem que não, é ao lado de Yaakov, né? Acerca dessas roupas de 4 pontas. Eu Ah, tinha visto um rabino, eu não sei se foi não importa o nome. Mas assim, ele disse que uma camisa como essa, por ser muito pequena, isso não é considerado ponta. Claro. Então, correto isso aí, né? Eu não tenho obrigação por causa... Porque aqui tem 2 ou 3 dedos, né? De largura apenas. Sim, mas isso não é considerado ponta. Isso não se considera ponta. A gente vai ver o tamanho. Porque o tamanho, olha, há uma discussão do que é... Primeiro porque é uma camiseta. Isso. Né? Já é um questionamento sobre o Talit Katan em si, já é um questionamento. Okay? Mas sim, essas camisetas não, porque precisa de um corte que seja de pelo menos, aí opiniões, mas um palmo sem brachá. Sim. Coloca, mas sem brachá. Ou seja, a pessoa não, quando veste, não diz brachá para essas camisetas. Porque tem que ter 48 centímetros de frente, 48 de trás. Então é muito, entendeu? É muito. Então, coisa de um corte de um palmo, um corte de 20, 30 centímetros, que é o máximo que pode cortar, porque mais que isso chega no sovaco. Então, já é um talit katan ao estilo de lã, né? Já não é camiseta. Não vai ter lugar para as mangas. Né? Ficaria mais fácil de acontecer naquelas roupas aí do Oriente Médio, né? Aquelas espécies de túnicas que vão até o joelho. Justamente. Aí é mais fácil. Aí é mais fácil. Embora que você vê o costume teimani, muitos teimani usavam túnicas e nas túnicas não colocavam tzitzit. Entendeu? Mas isso por quê? Porque no costume teimani, ou seja, tzitzit teria que ser realmente que cai para frente e cai para trás. Era uma manta. Né? Está chovendo. Bom. Seguindo com o tzitzit. E a gente vem aqui, por que colocar tzitzit? Né? Já viu onde tem que colocar? Né? Já tem ideia de como tem que colocar, mas por que tem que colocar tzitzit? E isso a gente aprende da Parashá de Shema Israel, a segunda Parashá de Shema Israel, que diz, Vayomer Hashem el Moshe lemor, a terceira Parashá, desculpa, lemor, Daber el Bnei Israel vamatar arehem va'asu lahem tzitzit, e farão tzitzit, al kanfei bigdehen dorotam, venatnu al tzitzit al hakanaf, peltit chalet. Ou seja, e colocarão no tzitzit também um fio azul. E serão para vós tzitzit o quê? Uritem oto, e o verão, usartem et kol mitzvot Hashem, e vão relembrar, acordar, memorizar, ou rever todos, não apenas todos os mandamentos de Hashem, vasitem otam e os farão, e não seguirão, não se desviarão pelas coisas do coração, né? Pelos instintos do coração, né? E por os instintos dos olhos, por os quais vocês se prostituem ou se desviam, né? Ou traem por meio deles. Leman, por quanto,
תזכרו ועשיתם את כל מצוות, והייתם כל מצוותיי, e porquanto vão relembrar e cumprir todos os meus mandamentos, והייתם קדושים לאלוהיכם, e serão santos para o vosso Deus. Então, qual é a finalidade de tzitzit? Relembrar os mandamentos. Durma não, Jovino. Já vai chegar na parte boa. Toma um café, toma um café. Já tomei, pode ficar tranquilo. Então, qual é o objetivo do tzitzit? Relembrar. Ok? Nos conectar com Hashem por meio da lembrança. E isso a gente tem em muitos outros mandamentos. Ok? Agora, Halachá Tzitzit. No que se refere a Halachá de Tzitzit, a gente tem, primeiro, sobre o tipo de roupa. Há uma discussão entre Sefaradi e Ashkenazi sobre qual tecido se refere à Torá ou qual se deve a obrigação de colocar tzitzit. Né? Segundo o Sefaradi, ele entende que a Torá, quando sempre fala de roupa, ela se refere a lã e a linho. Toda a Torá, quando trata de roupa, e quando a gente vê isso na roupa do Kohen. Nas roupas do Kohen só existem lã e linho. Então, entende que quando a Torá se fala de roupa, se fala de lã e linho. Então, para a mitzvah midoraita, segundo Sefaradi, somente tzitzit em uma prenda de roupa, uma peça de roupa feita de lã ou linho. Para os Ashkenazim, eles dizem, não, nesse mandamento que a gente leu agora, né, não está escrito qual o tipo de tecido. Então, não venha dizer aqui que é só lã e linho. Se não está escrito, se a Torá quisesse especificar que fosse somente lã e linho, ela teria dito. Então, para os Ashkenazim, eles entendem que toda roupa de 4 pontas, independentemente do material, claro que tem sua exceção, todo que é tela, que é tecido, recebe tzitzit. E é midoraita. Né? Então, por isso você vê, entre os Ashkenazim, você tem tzitzit de toda forma. Né? Aquele tzitzit furadinho, né? Aí coloca. Né? Algo que não é roupa aquilo, por Deus do céu. Né? Mas, ela bota tzitzit também. Né? Couro não é considerado roupa. Por quê? Porque o couro ele não tem a capacidade de absorver água como os demais tecidos. Qual é uma capacidade dos tecidos? Que eles absorvem água e expelem a água. O couro não tem isso. Então, o couro ele não é considerado tecido e sobre o couro não se coloca tzitzit. Então, uma roupa de couro nunca vai levar tzitzit. Ok? Contudo, se perguntaram, se couro não é considerado roupa, o que dizer então do poliéster e demais sintéticos, que também não absorvem uma água, ou seja, o seu poder de absorção não é tão grande, não é tela, em essência não é pano, é plástico, é sintético. Né? Então, parte dos posquim disseram, não, tem razão, isso não deve ser colocado tzitzit, né? Se coloca, não se desbrachar, obviamente, e outra parte disseram que não, porque poliéster e demais sintéticos, né? Hoje em dia é roupa como roupa qualquer, e se lava também, ou seja, a questão é que o couro não se lava, se limpa, né? Mas os demais tecidos também se lavam, eles absorvem, secam, como qualquer roupa, demais roupas. Então, para a maioria das opiniões, roupas de poliéster, né? Ou um talite, por exemplo, um talite de poliéster, né? Ele também se poderia fazer brachá. Para Sefaradi, né? Talite de poliéster não cumpre a mitzvah da Torá. Ok? Isso quer dizer que não se coloca? Claro que coloca tzitzit. Por quê? Porque miderabanan, pelos sábios, pela lei dos sábios, qualquer roupa se coloca tzitzit. Né? Com exceção do couro. Ok? Fios. E o que dizer sobre os fios? Qualquer fio serve para fazer tzitzit? Não. Por quê? Porque está escrito vai asulachem, né? E fareis para vós.
como quer dizer que fareis para vós, que devemos fazer especialmente para a mitzvah os fios de tzitzit. Então, não adianta ir comprar fios da marca corrente, né? E querer fazer tzitzit, porque isso não cumpre a mitzvah. Então, os fios devem ser feitos especificamente para a mitzvah. Você deve comprar fios que são feitos, foram trançados para a mitzvah de tzitzit. Ok? Os fios devem ser feitos ou de lã ou de linho. Então, não adianta comprar fios de poliéster, outros fios. Tem gente que quer fazer os seus talites em casa, né? E quer fazer a sua própria forma. Compra linha corrente, né? Barbante, e quer dizer que está cumprindo a mitzvah. Não vai estar cumprindo a mitzvah. Barbante é feito predominantemente de algodão. Ok? Se feitos por um não-judeu, estão pasul. Não-judeu que faz tzitzit estão pasul. Tem um camarada aí na internet que não é judeu e faz talit e faz até bonito, viu? Né? É pintado, as linhas são pintadas, né? Mas realmente coloca a volta para ele, que ele faz bonito, né? Claro que só tem um lado, né? Como o talit da gente, que você vira pelo avesso e é igual, ou seja, faz diferença, as linhas são iguais. Ele só pinta só de um lado. Mas ele faz o fio, ele pega o fio dele. Primeiro, ele não compra fio que seja específico para mitzvah, então já é passulo por isso mesmo. Segundo, que não é judeu e ele faz os nós, então já não cumpre a mitzvah assim. Então, o judeu que usa um talit desse não cumpre com a mitzvah. E se uma mulher faz, não tem nenhum problema. Mulher pode fazer tzitzit, né? Ela pode ter um talit das crianças, do esposo, ela pode ir lá fazer os fios de tzitzit. Ok? E por que a mulher sim pode fazer? Porque a mulher também está permitida a usar tzitzit. Ela não está proibida de usar tzitzit. Ok? Não se acostuma. Elas não se acostumaram a usar o tzitzit. Mas, em essência, elas não estão proibidas. Ok? E leva em consideração outras coisas. Que o tzitzit, ele, por causa de toda essa geração, não é uma geração, 2 gerações, 3 gerações ou 10 gerações. É uma geração que vem desde que mundo é mundo, né? E os judeus estão usando, os homens estão usando tzitzit. Então, já se tornou uma roupa, em essência, masculina. E há uma proibição da Torá, né? De um homem usar uma roupa de mulher e a mulher usar uma roupa de homem. Então, muito embora é discutível, né? Mas entra em uma situação de safek, realmente de dúvida, se realmente tzitzit seria unicamente masculino ou não, devido ao fato de tantas gerações, né, se usar somente homens, esse é vestimenta. Mas as filhas de Irash usavam tzitzit. Ok. Já que você quer comparar 2 filhas, 2 mulheres, né, com o peso de todas as mulheres de Israel, né, um pouquinho mais de sensatez, né? Vamos ver o porquê elas usavam tzitzit. Elas queriam engravidar. Elas não teve filhos homens. Elas tinham que engravidar de meninos, né? Eles teriam que estarem grávidas de homens para poder perpetuar o nome de seu pai, de Rashi. E com esse mérito nasceram os Balei Tosafot, como o Rabbeinu Tam. Né? Devem ter pelo menos 24 centímetros de comprimento. Tzitzit tem uma coisa. A mitzvah, ela deve atender no sentido de que a pessoa deve usar uma prenda de roupa que cubra pelo menos a metade das costas. Essa coisa de colocar o talit somente aqui, né, não cumpre a mitzvah. Ou seja, não cumpriu a mitzvah. Se ele, pelo menos, fez a brachá e se tapou com ele, ou seja, se envolveu com o tzitzit, porque qual é a brachá? Lehitatef. Mas ele é itatef, fazer um ituf, né, um embrulhado. Então, eu me envolvo com o tzitzit. Se a pessoa se envolveu com o tzitzit, então ela já cumpriu a mitzvah.
ok? Se ela não se envolve com tzitzit, ela não cumpre. Então, somente pegar, fazer a brachá, jogar pela cabeça e deixar cair assim, não cumpriu a mitzvah. Ok? Então, precisa de 24 centímetros pelo menos, que é para poder tapar a parte da frente, que não é tão interessante, mas o mais importante é para tapar a parte de trás. Ok? Como se coloca talit? Tem muita gente, tem muitos costumes de talit, certo? Tem gente que coloca, eu não vou ficar em pé, porque vou estar aqui, também não é um espetáculo, né, gente? Também está de noite, não tem que fazer brachá nem nada. Mas pega seu talit, ok? Se faz a brachá, ele frente para si, se joga pelo lado direito, ok? Agora começa o mundo de costumes, né? Ashkenazim, racídicos, coloca sobre a cabeça e dá uma volta sobre, colocando esse fio para trás, né? E já fez sua atafá, já se cobriu. Sfaradim, né? Tem aqueles que fazem somente com a cabeça, né? Bota todo aqui, né? Faz aqui e joga para cá, somente na cabeça. Há muitos que questionam esse costume, porque se a pessoa diz que a mitzvah é que deve, e está no Shulchan Aruch, que deve cobrir as costas, por que você faz a brachá e só tapa a cabeça? Então, não faz muito sentido. Então, há pessoas que questionam duramente isso e dizem que deve se consumir, que deve se fazer conforme Rav Chaim, né? Agora me foi o nome. Como Kaf HaChaim. Kaf HaChaim, ele diz que deve se pegar o talit, né? Você coloca aqui, ó, entre os ombros, né? Conforme o costume hispano-português, né? Ou o marroquino, que se coloca aqui, marroquino não, temani, que se coloca por aqui, tapa a cabeça e faz conforme manda o Shulchan Aruch. Vai para cá, ok? De forma que, se fez a atafá conforme o Ishmaelim, ok? E as costas estão tapadas. Ok? Depois, joga ele para trás. Aí quem quiser colocar ele assim, coloca. Quem quiser botar ele todo para frente, né, pode colocar. Não tem essa de, porque tem que botar 2 fios para frente, 2 fios para trás. Não, isso não é roubar, entendeu? Não tem nenhum problema. Porque tem tanta coisa para falar. Fio azul, né? Não coloquei aqui, mas há quem se acostuma a usar fio